Olá pessoal, muito bom dia a todos vocês, espero que todo mundo esteja bem. Pessoal, hoje a nossa aulinha ela é gravada, tá? Eu vou dar as instruções para vocês aqui de forma gravada e aí vocês vão resolver o exercício, tá bom? Então a aula de hoje, gente, nós vamos falar sobre áreas de figuras planas, tá? É a sua apostila do terceiro bimestre, nós vamos começar ela no módulo 10, tá? A página é a página 82 da apostila, tá bom? Então, pessoal, essa aula, ela vai falar um pouquinho de áreas de figuras planas. Então, a primeira coisa que a gente vai se perguntar é o que é uma área, né? Uma área, gente, de uma maneira simples, é uma região no espaço, é o tamanho de uma superfície, eu poderia dizer assim, tá? Então, qual é o tamanho de um campo de futebol? A gente vai usar a área para representar esse tamanho, tá? Então, acho que para você pensar de uma maneira simples, área é uma região do espaço plano, né? É uma região, é o tamanho de uma superfície, né? A gente poderia dizer assim, tá bom? Então, gente, o estudo de áreas ele é muito importante para diversos fatores na vida, para a gente calcular tamanhos, por exemplo, o tamanho de um terreno para comprar, para construir uma casa, ou o tamanho de uma figura para você pintar. Bom, a área ela está envolvida em qualquer coisa que esteja envolvido tamanho, né? Que tenha relação com tamanho em duas dimensões, que é o que a gente chama de uma superfície, né? Um campo de futebol. A folha de papel aí sua tem uma área, né? Tudo tem uma área. Então, na aula de hoje a gente vai ver alguns polígonos. Então, polígonos são figuras com vários lados, tá? Então, quadrado, triângulo, trapézio são polígonos, tá? Polígono, quadrado é um polígono, é só um nome diferente. Poli é muitos, né? E gonos significa lados, então muitos lados. Então dá uma olhada aqui, o primeiro polígono que a gente tem é o quadrado. E aí o quadrado, então, ele tem um lado L, o outro lado L, o outro lado L e o outro lado L. São todos os lados iguais, a gente chama de quadrado, né? Então, ó, as dimensões, o lado dele vai ser chamado de L e a área dele. A área dele é um lado, L, vezes o outro lado. Então fica L vezes L. L vezes L dá L ao quadrado, conforme está aqui no cantinho. E se for um retângulo, um polígono retângulo? Bom, então as medidas dele é B, aqui chamado de base, e a outra é H, de altura. Tá? Então é base e altura. Então B de base, H de altura. E qual que é a área do retângulo? Base vezes altura. Só. Eu pego um lado, multiplico pelo outro. Igual no quadrado, né? Só que aqui era L vezes L. No retângulo é B vezes H. Então B vezes H. Maravilha, né? Tranquilo essas duas áreas, né? Então, imagine que o quadrado fosse de lado 3. Qual seria a área dele? 3 vezes 3 daria 9. E o retângulo? Imagine se fosse um retângulo de lado 4 e altura 3. Seria 4 vezes 3, a área dele é 12. Entende como calcular a área? Basta multiplicar um lado pelo outro, no caso do quadrado e do retângulo. Agora, e se eu for um triângulo? E se for um triângulo? Como é que eu calculo a área desse triângulo? Qual é o tamanho, né, que esse triângulo ocupa da minha folha aí? Então, você vai ver que esse ladinho do triângulo aqui a gente vai chamar de B de base. E a altura, ela vai ser lá do vértice até o ponto lá embaixo, formando um 90 graus aqui, ó. Tem que formar um 90 graus. Aí a gente vai chamar de base, vai chamar de altura, tá? E a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2, ó. B vezes H sobre 2. Então, imaginemos que essa base seja 4 e essa altura seja 3. Então, ia ficar 4 vezes 3 dividido por 2, tá? Então, 4 vezes 3, 12, dividido por 2, 6. Então, essa seria a área do triângulo aqui nosso, tá? Que outra figura eu tenho? Um paralelogramo, gente. Um paralelogramo, ele é uma figura também, um polígono, né? Que vai ter a base aqui, ó, a base aqui, beleza? E a altura aqui, ó. A altura é da parte lá de cima até a parte lá de baixo, beleza? É retinho,
tá? Então, base vezes altura. E qual que é a área do paralelogramo? Gente, é só pegar um lado e multiplicar pelo outro, tá? Uma ideia que você poderia pensar é que a área desse cara é bem parecido com um retângulo. Por quê, ó? Essa área que está marcada aqui nesse triângulo do lado direito aqui, ó, é a área que faltou aqui deste lado, ó. Tá vendo que faltou uma área desse lado? Tudo que retirou desse lado, colocou desse lado. Então é a mesma área de um retângulo, base vezes altura. Beleza? E se eu tiver um trapézio? Pessoal, se eu tiver um trapézio, então eu vou ter essas referências aqui, ó. A base, Bzão, chamou de B grandão, ó. A base, B maiúsculo. Lá em cima, a outra base, só que a gente vai chamar de base menor, tá? Então tem a base maior, que é essa daqui grandona. Tem a base menor, que é essa menor de cima, tá? E a altura é a reta que liga uma base à outra, ó. É a reta que liga uma base à outra. Tá? Então, base maior, B maiúsculo, base menor, B minúsculo e a altura é o Hzinho. Como é que eu calculo a área de trapézio? Então, olha só agora, ó. Base maior mais base menor, aí você faz essa soma primeiro, então coloca isso entre parênteses, primeira soma aqui entre parênteses, depois eu multiplico pela altura H, pego tudo e divido por 2. Então, área de trapézio é base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Não esqueça que eu primeiro tenho que fazer essa soma, tá? Aí depois eu pego esse resultado da soma e multiplico pelo H. Tá? Eu não posso pegar o H e multiplicar só por um desses números aqui, tá bom? Tem que multiplicar pela soma dos dois. Beleza, né? Trapézio, então, a área do trapézio, base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Quem mais a gente tem? O último carinha aqui é o chamado losango. Losango, pessoal, ele é um cara que tem todos os lados aqui iguais, né? Todos os lados iguais, só que ele vai ter uma diagonal maior e uma diagonal menor, tá? Ele vai ter duas diagonais aí, esse cara. E aí, como é que eu calculo a área do losango? Pessoal, é simples. Basta eu pegar diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2, tá? Então, diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Eu vou ter a área do balãozinho, né? Do losango, beleza? É assim que calcula a área de losango. Então, pessoal, revisando tudo, quadrado, lado vezes lado, lado ao quadrado. Retângulo, base vezes altura, acabou. Triângulo, base vezes altura dividido por 2. O paralelogramo, base vezes altura, só. Trapézio, base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. E losango, diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Então, esse é o quadrinho, gente, que você vai ter que usar ele para resolver as questões, tá? Essas áreas aqui, gente, é bom com o tempo você decorar elas todas. De tanto que você vai praticando, você vai decorando. Então eu já tenho essa do quadrado, do retângulo, do triângulo, acho que muitos de vocês devem saber. E aí com o tempo a gente vai decorando a do paralelograma, do trapézio e do losango, tá bom? Bom, olha só, gente, tentem fazer esses dois exercícios aqui, ó. Não sei se o de vocês já está resolvido, se não tiver, ó, ele quer que a gente mostre como é que ficam esses cálculos aqui, né? Então, olha só, a base aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de base. 8 de base aqui, ó. E de altura? Bom, eu pego no vértice e conto até lá embaixo. 1, 2 de altura. Então, eu tenho 8, é triângulo, não é? Então, é base vezes altura dividido por 2. Então, é 8 vezes 2, 16. Dividido por 2, 8. Então, ó, a área, ó, ficou aqui, ó. O cálculo para você acompanhar. Agora, dá uma olhada nesse cara aqui do lado, ó. Ó uma olhada nesse cara. Quem é essa figura? Quem é essa figura? Chama trapézio. E aí, ó, ela tem a base menor aqui embaixo que vale x. A base maior lá em cima, ó, vale x, x e z. Tá? Então, eu tenho base maior, base menor e a altura é quanto? Z. Então, olha o que a gente tem que fazer. Base maior, vamos olhar aqui no trapézio, ó. Base maior mais base menor vezes altura sobre 2. Então, quem é a base maior? É o Bzão, que é, ó,
x mais z, que é 2x mais z. Quem é a base menor? Só x, ó. A base menor é só esse lado aqui, ó, só x. E quem é a altura? É z. Então, se a área do trapézio é base maior mais base menor vezes altura sobre 2, agora eu vou substituir esses valores. Dá uma olhada, ó. Quem é o Bzão? 2x mais z. Eu escrevi ele aqui, ó. 2x mais z. Só que ele é mais o Bzinho, que vale x. Então é mais x aqui, ó. Mais x. Coloquei tudo entre parênteses. E depois vezes a altura, que vale z, e divide por 2. Aí olha o que ficou dentro do parênteses. 2x mais z mais x dá 3x mais z. Ó, 2x mais z mais x, x eu junto com 2x dá 3x mais z. E aí depois agora eu tenho esse z de fora dividido por 2. Agora, pessoal, eu vou multiplicar numa distributiva. Esse z, ele multiplica o 3x, aí fica 3xz. E esse z, ele multiplica esse outro z. Então fica mais z ao quadrado. Tudo isso, gente, dividido por 2, tá? Maravilha. Agora, pessoal, existe um teorema chamado Teorema de Pique. E esse teorema, ele ajuda a gente a calcular a área também de um outro método. E ele é através dessa formulazinha aqui, ó. E aí, eu vou te mostrar ela como é que funciona na prática, tá? Então, ó, ela significa a área é igual a b sobre 2 mais i menos 1, tá? E aí, dá uma olhada, por exemplo, nesse paralelogramo. Como é que eu faço para calcular a área? Gente, b vão ser os números de pontos externos, tá? Só um segundo, gente. Então, o B, gente, desculpa aí, vai ser os números de pontos externos. E o I, os números de pontos internos. Então, dá uma olhada na figura. Pontos externos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E internos, 3. Então, o B vale 12 e o I vale 3. A área, então, vai ser 12 dividido por 2 mais 3 menos 1. E aí, se você fizer essa conta, você vai chegar em 8. A área, então, aqui vale 8. Daria na mesma se eu pegasse base vezes altura, né? Dá uma olhada. 1, 2, 3, 4 de base e 2 de altura. 4 vezes 2 dá o próprio 8 aqui, feito pelo teorema de Pique e feito pelas formulinhas de paralelogramo. Agora, dá uma olhada nesse triângulo. Dado esse triângulo, quem é o B? B é o ponto externo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pontos do lado de fora, né? Os externos. E o I só tem um interno. Então, vamos aplicar a fórmula? A área é igual a B sobre 2 mais I menos 1. Então, área é 8 sobre 2 mais 1 menos 1. Tá? Isso vai dar 4. Se a gente fosse fazer pelo método tradicional, seria 1, 2, 3, 4 de base e 2 de altura. Então, ficaria 4 vezes 2 dividido por 2, tá? Então, 4 vezes 2, 8, dividido por 2, 4. Tá aqui, ó, área igual a 4. Legal, gente, pelo teorema, né? Ó, uma outra forma aqui, ó, que ele fala para a gente calcular a área da superfície da Terra, né? É pegar vários hemisfériozinhos aqui, ó, várias figuras que somando todas elas juntas, a gente vai conseguir calcular a área da superfície da Terra. Agora, pessoal, eu quero que você, com esses conhecimentos, faça o exercício 1 e faça o exercício 2, tá? Então, o exercício 1 é só a área da figura, ó, área desse quadrado, área desse triângulo e área desse trapézio. Já o exercício 2, ele vai pedir as mesmas coisas, só que ele não vai ser números. Ele vai dar em função de x e y, tá? Então, qual que vai ser a base desse trapézio aqui, ó? Vai ser x mais x mais x, tá? Beleza? Então, ó, x mais x mais x. E a base menor? X, tá? Então, base maior, 3x, mais base menor, x, vezes altura, y, dividido por 2, tá?
beleza? Então, é assim que a gente faz, tá? Beleza? E, ó, base maior mais base menor vezes altura sobre 2. Então, você tem que fazer esse daqui, faz o B, faz o C também e faz o D também, que é o último, é o mais dificinho aqui para você tentar. Beleza? Aí você divide da maneira que você achar melhor. Mas só até o D, o exercício 3 a gente faz juntos na aula que vem. Então hoje, gente, você fica aí com essa tarefa até o final da aula, fazer o exercício 1 e o exercício 2, tá? Cálculo de áreas, você vai utilizar essas formulinhas aqui, ó, para calcular elas bonitinhas. Beleza, pessoal? Então, por hora é só. Aula de hoje ficamos por aqui. Te mostramos o que são áreas, né, de figuras planas e como calculam algumas delas. Beleza, pessoal? Então, tenham um ótimo dia, um bom dia para todos vocês, um abração aí no papai e na mamãe e tamo junto. Valeu, gente, até mais. Tchau, tchau.